Se depois você quiser, Adelmo, a gente falou merda demais, expor minha imagem, você está aproveitando esse seu livro para fazer propaganda, alguma coisa assim que você notar, Aham. você fala, o Adelmo, eu prefiro que você apague ou me mande, né, que eu vou ver melhor. Uhum. Mas você sabe que o acontecimento ele é sempre surpreendente. Você, depois que quer ver uma loucura, vem aqui em Vitória dar uma palestra, o Romildo do Rego Barros. Tá? Eu botei o microfone na mesa dele. Ele nunca tinha me visto, né? Um público grande, uma conferência. No final, ele me procurou e falou assim: Adelmo, eu não sabia meu nome, né? Ele falou assim: eu vi que seu microfone estava lá, você gravou. Você pode me mandar? E é surpresa, em 2014. Fiquei surpreso, porque ele não sabia o que tinha dito. Não lembrava. A sequência, né? É, é. É porque na empolgação do momento, você vem a memória afetiva junto com a fala, que ela fica perdida com a cognitiva. Tá? Na hora que você vai escrever um texto, o filtro está em ação. Você não escreve poeticamente ou afetivamente. Né? Tem mais dificuldade. A memória não liga. Eu lembro, você lembra aquele, como que é, linguagem como atividade constitutiva. Esse é o É, nome do autor. Mas ele fala um pouco disso, dessa coisa das vezes você também no flow, você reconstruir coisas que você, né, nem imaginava que construiria no momento do acontecimento, né? foi. Uma palavra vai puxando outra, você fala assim, oh, não, descobri uma coisa no meu próprio texto. Né? Talvez fosse isso também, né? Agora, alguém podia perguntar assim, e de onde que vem esse mistério? Tá? Porque não é inexplicável, tem uma origem, que é o que nós estamos estudando muito no grupo. Deixa eu te mostrar aqui um vídeo que eu nem preparei, já que veio a ideia, e não estava no script. É quando surge o garotinho pensante, tá? Rapaz, eu mesmo nunca. Vou tentar ver aqui, tá? Eu mesmo nunca tinha pensado assim. Tudo é construção, tá? Tempo inteiro, né? É, eles estão pesquisando aqui esse mistério chamado autismo. E veio aqui uma situação muito interessante, tá? Que é a do garotinho. Já chegamos nele. Agora eu vou botar para fora aqui. Hum. Falei que está entrando ainda, vai ter que ver. Vocês estão estudando autismo? Estou investigando esse mistério, mas já passamos essa fase, já estamos na frente, tá? É uma fase da descoberta, de onde que ele surge. Rapaz, o grupo é bom, tá? Foi muito interessante a paciência aqui dos colegas, porque eu não sabia de nada disso. É surpresa demais. Sobre o Não, autismo, né? Eu tive que ler um pouco, eu tive um aluno autista. tem? Uns 2 semestres eu tive um aluno autista. Ah, é? É, eu também tenho alguma questão com atenção, mas não é nada. Aqui nós fomos procurar a origem, tá? Tentando sair um pouco assim do enquadramento formal, né?
que é diagnóstico e situação a posteriori. Demora um minutinho. Beleza. Eu vi esse vídeo, rapaz, desde que eu fiz psicologia na UFS, tá? Em 2004, né? Tem 20 anos. Depois nunca mais vi, lá pela vez ou outra. Agora entrou. Pronto. Agora tem que voltar o meeting aqui para fazer Transmissão. a transmissão, e compartilhar a tela, né? Espero que entre. Aí agora vai entrar aí. Olha que interessante, Felipe, um flagrante, tá? Isso é um acontecimento imprevisto, né? Como diz na psicanálise. A cena típica do acontecimento imprevisto, porque não é ensaiado, né? Ó. Vendo? Ó. Ó. Olha o movimento dele. Faça um grandão, ele olha. Percepção de si, né? Rapaz, vou falar uma coisa até para ver assim, um nível né, o meu nível, sei lá, de percepção assim do fato. Olhando pela primeira vez aqui, né? Fica à vontade para falar. O que que você vê nisso, hein? Um espelho no shopping, né? Ó, o pai tá rindo. O pai acha engraçado, o pai não está entendendo, viu? Esses movimentos que ele faz, parece, sim, é uma gastura tentar explicar ele, né? A gente explicar ele é uma gastura isso, né? Porque incomoda você explicar o outro, tá? É como você me mandou um áudio falando, quando você vai analisar o inconsciente, está passando pelo meu consciente, tá? Até ele também. Falando, ele está filtrando. Ele não está com a cabeça rasgada assim, você vendo, né? A fala é seletiva. Essa pegada que você colocou lá no áudio que você mandou mostra que você tem uma compreensão assim, é impossível a análise. Ele só vai falar em nome do outro, do que o outro disse. Agora, o que ele não disse, e em cima do que ele disse, a minha coragem de eu bater na cara dele, você é um sem vergonha, você está. A minha coragem eu perco o paciente. Eu tenho que ficar politicamente correto, cheio de dedo. O cara me falou um crime, por exemplo. Está cheio disso também. O culpado chega lá e fala, está tendo relações com a filha. Aconteceu isso com a menina, ela trouxe para o grupo. O que que eu faço? Aí um falou assim, denuncia. O outro disse, ele está se exibindo para você, não é nada disso, é fantasia. Cuidado com esse cara, pode ser que ele quer insinuar, sem saber como é que você aguenta. Ela jogou no grupo, cara, aí veio aquele monte de opinião, palpite. Então, assim, como é que você analisa? O cara trouxe um fato que é bizarro. Você escutar alguém falar isso. O cara tá pegando a filha. Se escutar isso no consultório, você fala assim, rapaz, vou te falar uma coisa. Eu digo isso, tá? Você não precisa de análise, não, tá? Não é isso, gente. Calma aí, você sabe que é sua filha, né? Ou não? Você não está doente, não é comprimido. Você está zombando da minha cara? Você quer o que comigo? Eu sou homem. Se fosse uma mulher, então, rapaz, eu não tenho paciência, Felipe. Tá certo. É um homem falando comigo, né? Ele sabe que é uma garotinha. Poxa vida, gente. Então, a análise tem um limite, tá? Isso
isso aí não é tratamento analítico, né? Ele perde a paciência, né? Ele não é um doente mental. Ou então, se ele ele tem que procurar o tratamento equivalente, porque, enfim, eu não sei, Felipe, eu não sei. Assim, eu penso assim, o autista, por exemplo, ele consegue, dizem que tem um autista adulto, ele cria um comportamento com base na análise do comportamento dos outros. Aí fala que o autista, que diz que esse autista sofre muito porque ele fica falseando, mas ele consegue compreender que há um tipo de comportamento na sociedade e que há um valor sobre esse comportamento. Senão ele não se comportaria daquela forma, para parecer-se normal para os outros. Eu penso, por exemplo, um pedófilo, um psicopata também. Psicopata. Por mais que o psicopata não sinta, ele não vai botar a culpa da filha da putagem dele na psicopatia. Ele sabe que ele foi filha da puta. Lá, aquela menina matou o pai dela, ela sabia o que significava isso. Apesar de não sentir, ela sabia o sentido que era. Sabe? Isso aí, a vingança. Agora, então, assim, por que o Romildo pediu para mandar para ele o áudio? E aí ele começou a abusar, ele falou assim, você podendo transcrever é melhor. Eu falei, para aí, né? 1h30 ficar digitando. Ele queria a palestra pronta, mas o áudio ficou bom. Então, nesse momento do exibicionismo, assim, também no público, você inventa muitas conexões, tá? Aí tem o narcisismo. Nessa hora, a ideia da gente acelera. Inclusive, empolga, né? Aí começa o discurso inflamado. E, no fim, a plateia... esse jogo, né? Chamado populismo, tá? E manipulador Augusto Cury, assim, esses palestrantes. Em geral, eu não sigo esse caminho. Meu jeitão de engenheiro aqui, eu não perdi, não. Agora, isso, inclusive, sempre foi problema no grupo, tá? A entonação convence. Hoje, Suzana estava assistindo uma palestra de um nutricionista ali. Fala assim, olha só, Suzana, vou começar a falsear aqui, vou falar outra coisa. Comecei a falar uma outra coisa qualquer com a entonação que ele estava usando na internet. Repara como é que te cativa. Ela começou a rir. Tipo assim, ela percebeu que o jogo está na entonação da palavra, não exatamente no que ele está dizendo. Pode estar falando um monte de merda, mas a entonação convence. É porque tem uma maldade política, né? Lá no grupo que Não vou falar, porque isso vai atrapalhar aqui a gravação, vou editar. Uhum. A minha exclusão do GEVAC, você pode ver lá, eu guardei aqui um print com a minha memória, tá? Uhum. O que foi feito para a exclusão? Só teve assim, a André surgiu com uma tese de doutorado muito bem escrita, eu botei uma observação mínima, falei assim, esse conto, quem conta um conto aumenta um ponto, ele não é de 48, ele é de 78, se você, né, trocar a data. Rapaz, inflamou, tá vendo? Eu não ponho mais nada, porque o boto vem corrigir o número. Aí você não pode. A mulher é muito suscetível, assim, ela fica melindrada com qualquer cabelo, né? Então, depois disso, me excluíram. Vou voltar aqui o vídeo, tá? Observa bem. A surpresa, né? Porque ele não sabia. O pai ri. E o riso é a petalogia do capítulo do Machado, tá? O riso. Aqui a pergunta seria assim, o que você acha desse garoto? Ele está procurando o que aqui? Ele viu e se surpreendeu, né? Foi um choque, assim, um acontecimento, uma surpresa. Ele está tentando entender esse outro, né? Que é ele mesmo. Mas, aparentemente, previamente a isso, se ele soubesse que era ele não ia procurar atrás. Não é. Então, ele pensa que é ele? Não, né? A princípio, é como se fosse um outro menino, né? Uma sacada aí. Ele procura atrás um coleguinha para brincar. Onde que está? Né? Depois de procurar e não achar, ele vai fazer assim, ó. Ele vai tentar surpreender, porque quando você faz assim, para ver se pega, te vê. É isso mesmo. Isso tem demais, né? Daqui a pouco a sua filha bota o rosto e abre a porta, fica assim. Não, eu segurei aqui, eu estava trancado. Quer dizer, esse movimento, né? Deixa eu ver lá.
Ele vai fazer isso, ó. Ele Não, ela estava assim, papai, quero ver você trabalhar. Quero ver como é que você está trabalhando. Deixa eu ver você trabalhar. inteligente já, né? É. Mas olha só o que ele faz, ó. Ele fica cercando, ó. É um movimento calculado, né? Ele quer pegar de surpresa. E depois parece que ele volta e faz um movimento assim para ver quem é, se é ele, se é quem, né? Ó, dá um drible assim para ver que Para ver se ele não cai de novo, né? a imagem faz, porque ele está descobrindo um conceito, que aqui tem um conceito fundamental chama narcisismo primário. Até aqui, ele não tinha imagem do corpo, porque nesse instante para frente que ele descobre, aí ele vai chegar no espelho, vai começar a olhar, botar o chapéu, vestir melhor, ele não vai nunca mais pensar que é outro e nem procurar. E também ao contrário, né? Se ele ficar muito tempo assim, lá grande, com 3 anos, está procurando ainda, tem que procurar um psiquiatra. Você não achou você ainda? Então, é um instante fugaz que foi filmado. Tá? Agora, surpreende ainda uma novidade para ele, que passa um grande colado na imagem, porque esse é real, não é imaginário. Nossa, que isso que é para. Aí ele começa a sacar. Aí ele começa a desconfiar, mas não chega ainda. Vai repetir isso até. Bom, aqui nós estamos no macete. Os estudiosos do autismo, Felipe, nunca chegaram a isso, tá? É assim: eu preciso ter uma imagem para eu falar o primeiro nome. É uma imagem que vai começar a tocar o resto. Se eu não tiver a imagem de mim mesmo, até meu corpo está ausente. Porque eu não represento a mim mesmo através de uma imagem. Como é que eu vou dar nome àquilo que eu vivi antes? Aí você vira um espectador, né? Aí eu começo a falar. Então, é quando vai falar a primeira palavra, que é mãe. Isso que nós estamos falando, que é uma teoria, né? Um surgimento da autoimagem, isso não está escrito em lugar nenhum, você não acha. Mas desde a origem dos tempos é assim. A criança chega depois de um ano, ela começa a falar. Ninguém escreveu um livro, que é Por que ela adquiriu a autoimagem. Então, nesse instante, ela adquire uma representação dela que vai ser o cuidado de si mesma. Tem todo mundo em torno disso, que a mãe vai falar. Agora você já sabe, né? Você falou mãe. É o nascimento da lógica, que é a nomeação dos objetos reais. A mãe também saca no mesmo instante. Tem que sacar, né? É igual você com a sua filha. Você dá instruções, ela obedece. Sim. Se ela fosse um autista não verbal, não adiantava nada. Tem muito autista não verbal, tá? Eu acompanhei um aqui esse ano 2024, durante um ano. Ele conseguiu falar a palavra pai pela primeira vez na vida. Com 8 anos de idade, nunca tinha dito. É um mudo no ambiente. Quando ele conquistou a imagem dele, ele falou pai pela primeira vez. A mãe deu um pulo. Ela falou assim: nossa, nunca imaginei que fosse dar certo esse experimento. Então, há uma loucura com relação à questão humana, e agora eu vou dizer, tá, também, assim, a gente já está aqui 20 minutos, tá? Se for, a gente fica, até amanhã cedo não termina. Para ser sintético, deixei um áudio aqui, nos meus experimentos, você sabe que eu sou meio doido, né? Nos meus experimentos, eu mesmo vou descobrindo durante a trajetória, né? Era isso que o Vanildo mais achava interessante. O Vanildo era o pensador da surpresa. Ele via alguma coisa assim diferente, tá? Mas é claro que não transmite. Você falou bem claro também no seu áudio lá. Você disse assim: tem um centrífugo que está em centrífuga. Você nunca vai entrar na minha cabeça, né? É. Quando o Caetano Veloso morrer, ele tentou passar para os filhos e tudo, mas não consegue, tá? Ele morre junto. É. A criatividade vai embora.
O ser humano é incopiável. Ninguém copia o Adelmo, o Felipe, a sua filha, você não transmite. Inclusive, é motivo de frustração. Você vê assim, mas a minha filha, meu filho não aprendeu nada comigo, né? É porque não é com o pai, né? É com o mundo. Então, aqui eu fiz um vídeo, um áudio, que vai ter que ter um pouquinho de paciência, que tem um teatro. Que, como eu estou dizendo, isso aqui tem mais de, né, uns 3 anos para trás, que vem estudando, para condensar tudo isso em 1 hora, não dá, né? Então, vou tentar aqui, através de um como é que chama? Ficou bem feitinho e é melhor. O sujeito autocentrado começa aqui, neste vídeo do garotinho, procurando quem é aquele outro garotinho que ele vê se mexendo no espelho, procura atrás, considera que está em algum lugar, não acha, olha para um homem que passa e a realidade toda estranha vai fazer com que ele encontre esse sujeito centrado, autocentrado, quando ele achar a sua imagem fora de si mesmo. Então o sujeito autocentrado é uma imagem que ele conquista que está fora dele. As demais coisas que ele viu, a chupeta, o seio da mãe, o leite, a papinha dada na boca, o cachorro, né, o irmãozinho, o pai, a mãe, tudo aquilo que ele viu antes era fora dele, né? Mas era a condição para ele encontrar a imagem dele, que é, então, esse sujeito da imagem que virá de fora para dentro. Assim que ele adquire fora dele um imaginário, né, que representa o real, então ele terá daí para frente, primeiro, condições de nomear para trás aquilo que havia visto. A primeira nomeação é a da mãe. Nomeação da mãe. Com quem ele namorou, né? Vamos falar essa palavra. Ele namorou mamando no seio desde que nasceu. Essa palavra foi uma criação do Freud, muito negada, mas também muito óbvia. Quando a mamãe encontra um namoradinho ou uma namoradinha que termina de nascer do ventre dela. E ela é toda apavorada em alimentar a sua cria. No reino animal, essa ideia não existe, porque não há o sujeito autocentrado no mundo animal, né? O animal nunca vai encontrar uma imagem fora dele com a qual irá dar nome às experiências que viveu antes, primeiramente, tá? Assim que ele dá nome ao primeiro objeto com quem conviveu e que cuidou dele, justamente pelo fato do cuidado, né, do amor, vindo da namoradinha dele, né, ou dela, da menininha, pelo fato desse carinho, cuidado e atenção, perturbação também, que ele conseguiu dar o nome, foi-se até da mãe,
ou mais do pai, tanto faz, ou de alguém do ambiente. É uma descoberta de um eureka, assim, de Arquimedes. Uma descoberta fantástica, né? É um insight que ela tem. Ela começa, então, a se auto-ordenar, né? Uma auto-ordenação, aquele espaço que vive, e progride, nomeando outras coisas, em seguida conseguindo conectar as coisas através dos balbucios. Ele irá adquirindo as falas, né? As sílabas sonoras que no processo educativo anterior que eu vivi na minha infância era um processo de socir. Esse processo de socir era você ir juntando as sílabas no processo de alfabetização. Então, dentro de casa, o pai começa a juntar as sílabas sonoras. Nem sempre a criança fala mãe, né, ou mamãe. Ai, mamãe. Ela começa com som, até conseguir proferir a palavra e depois ir corrigindo. O pai vai virar papai, a mãe vai virar mamãe, vó vai virar vovó, o vô vai virar vovô. Alguns insistem em manter o infantilismo, dizendo, falando assim, o vô, né? Olha lá seu vô, olha lá sua avó, olha lá a mainha. Os baianos adultos chamam todos de mainha, painho e mainha. É comum, né? É a preservação cultural da relação afetiva. Mas o Saussure, então, quando ele criou a gramática estrutural, estruturalismo linguístico, inicialmente ele depurou de cima para baixo, regredindo às sílabas, inclusive aos fonemas. E uma classificação, assim, muito interessante dos fonemas. Porque tem fonema que discerne uma letra da outra, uma letra, hein? Lá no 8º distintivo. Tá? Uma letra ela tem com a outra, na comparação, descobriram, né? Quem ensinou isso foi um professor de linguística, psicolinguística. Ela tem 8, que eu não me lembro, claro, né? O P e o B, por exemplo, é o clássico, né? Uma é língua dental, o outro é lábio dental. E é um tiro, né? Duas palavras que são um soco. P, B. O P é P, P, B. Não, eles são iguais, não são língua dentais, não. Eu nem lembro mais. Tá vendo? Aqui eu não lembro mais. Você que é da música, né? Que você fala assim, on, vai começar a gravação, né? P, tá. 1, 2, pum. Aí começa. Vai continuar? Tem? Não, tô falando pensando na colocação aqui, não, e realmente são os traços distintivos mínimos. Interessante que a língua de sinais também tem traços distintivos, sabe? Por exemplo, só que aí está nos elementos, você pensa assim, a localização do saber, por exemplo, saber, conhecer, você tem elementos visuais aqui que são traços distintivos mínimos também, da mesma forma que na fonética oral, né? É o mesmo funcionamento. Cognitivamente falando, elas são análogas. Então, essa explicação para trás, que o Saussure criou, muito criticada, e hoje a palavra inteira, né? Coca-Cola. Depois você vai aprender a sílaba. Aquele método antigo não era tão ruim também não, tá? Porque você lembrando bem, falava assim, você está falando pai, fala papai. Você fala água. Não, tá errado, minha filha. Se não falar água, diria água. Vamos lá.
E tinha uma menina, rapaz, a Mariana, que para falar liquidificador, ela ria. Ela foi para falar 13 anos de idade que ela conseguiu, ela acabou. Essas palavras que são trava-línguas, né? Primeiramente isso. Segundo, é o seguinte, aqui eu lembrei do psicolinguística que eu fiz na UFS, na psicologia, tinha o Robinho. O Robinho era, rapaz, quem teve aula com o Robinho aprendeu uma coisa que ele, por isso que eu digo, saiu, acabou, não tem ele mais lá. Aham. Eu repeti 3 vezes o curso dele. O primeiro, inclusive, era opcional, optativo. Eu fiz sendo optativo. O título é interessante, é Psicolinguística, a linguagem do psiquismo, né? Mas eu não entendi tudo, engenheiro ainda, da matemática, homem bruto da Constituição, né? Eu fui pescando, rapaz. Teve um dia que ele falou isso, falou assim, bom, a letra uma da outra só, ela tem 8 distintivos que são todos iguais. Ela só vai diferenciar lá no 8º elemento. Essa frase ficou na mente. Você fala assim, N, o M, necessariamente você tem que encostar o lábio. O N não. É o contrário do N. Sim, Mas os dois são iguais, né? E quem ouve sem ver a boca, eles. Hein? Você falou o quê? Se eu fizer um FPV para um surdo, por exemplo, não dá para ele saber. O surdo, observando só a movimentação dos seus lábios, na verdade é o fluxo do ar que muda, né? O fluxo do ar muda a forma como você projetou aqui, não visualmente, você não tem elemento nenhum para distinguir um do outro, não. Né? Mas dentro da boca aqui você tem algum movimento que você faz diferenciado, que é mínimo, que ele muda totalmente o sentido da palavra, né? Interessante você falar isso, quer dizer, como você tem habilidade muito maior que a minha para isso, né? Eu não tenho esse conhecimento que você tem, já serve para acrescentar. Na graduação, né? Tem na graduação também, tudo voltado para isso. E tudo voltado, quer dizer, porque você está dizendo assim, para ele, como visual não é suficiente, tem que acrescentar os sinais. Aí eu perguntava, como que você sabe que é o sapato e o sábado? Aí falou assim, não é porque o ouvinte ele não percebe, ele faz assim, ele aponta para baixo, sapato. E sábado ele faz isso aqui, ó. Então, geralmente, o gestual, o ouvinte, ele não percebe que ele usa o gestual na interação com o surdo e acrescenta o elemento que ajuda na compreensão, né? Mas visualmente não. Mesma coisa. Não dá para fazer leitura labial, não é um recurso perfeito, né? É um mundo do silêncio, né? Aí alguém que estudou isso, Adel, mas por que você está esquecido? Deixa eu te falar. Não parece alguém que sabe. Palato mole. Uma coisa interessante é, quando você vai tentar expor, alguém já pede assim, fala assim, Adel, deixa eu te explicar que você esqueceu esses 8 elementos. Ele desvia. É igual você falou lá, alguém te falou, eu posso botar outra roupa e começar assim, pô. Eu não estou querendo saber agora quais são essas 8 categorias. Vai chegar no objetivo, né? Olha, palato duro, né? Lábio dental, cultural, né? Não lembro mais nada disso. É a fonética. Os fonoaudiólogos vão tentar, por esse caminho, fazer uma criança falar, recuperar a fala ou conquistar a fala. Mas eu comecei aqui hoje esse texto, né, esse áudiozinho, lembrando que eu vi muitas vezes o vídeo do menininho e em nenhum momento tomei aquele vídeo como uma experiência de conquista inconsciente, então, de uma imagem externa, mas fica no inconsciente essa conquista, mas ela não é completamente inconsciente, né? Porque tem uma consciência adquirida nesse ato, é como se ele pudesse dizer, essa imagem é minha, né? É interessante, Felipe, aqui assim, como o Freud ele não podia ter inventado tudo também, tá? Não é possível exigir que ele tivesse, no primeiro pontapé, descoberto a lei da gravidade, construir seu avião. O Newton descobriu só a lei, ficou ali. Demorou 200 anos, né? Então, o Freud achou muito, mas ele tomou o inconsciente governando a gente e ele não podia, ao mesmo tempo, ter percebido que... Um minutinho só.
Ele não podia ter percebido. Avisar aqui para a educação. Estou ocupado, né? Senão não atende. Então, veja bem, o Freud não podia ter percebido que é aí que há uma consciência que você não lembra desse momento, eu não me lembro, ninguém vai lembrar no momento que eu adquiri uma imagem externa a mim e me apropriei dela para mim e através dela governei a realidade. Tá? Isso aí está morto. Mas não é um ato que não seja de uma inteligência. Essa é que é a questão. Tem uma inteligência ali adquirida nesse instante. Isso aí sou eu. Ele jamais fará isso. Por isso que o teatro que vem em seguida você vai achar legal. Vai ver que interessante. Olha só esse garotinho que eu pensei, ou imaginei, ou procurei, ou não sabia quem era. Esse garotinho sou eu mesmo? Puxa vida. Se ele pudesse falar tudo isso. Por isso que numa brincadeira aqui metafísica, né? Comentando com os colegas, numa live, coloquei essa frase que aparece em Descartes. É uma ideia do Descartes essa, inclusive, agora que estou lembrando. Se você já viesse ao mundo com consciência, tá? Já saberia previamente. Aqui, Faz sentido, é isso mesmo. o Descartes, no discurso do método, ele joga essa linha lá no meio. Ele teve um insight ali, né? E jogou no texto. E jogou no texto a frase, mas não desenvolveu mais nada. Eu li, mas não lembro dessa parte. Eu li o discurso do mestre, mas não lembro. Então, ele jogou lá, mas você vê, tem 400 anos, Felipe, e ninguém desenvolveu a ideia, né? Por isso, assim... Não, tem muita coisa massa nesse livro, inclusive. Ele fala de robô lá no livro, ele fala ele fala assim que seria possível, a partir do conhecimento do ser humano, você construir. E como é que ele fala? Ele já, tipo, marionetes, mas a ideia ali, se você entender o sentido, é que ele está prevendo a ideia de robô. É possível criar um robô a partir do conhecimento de anatomia. Como é que chama? Tem um piloto no navio, essa frase. Então, há um piloto em mim e ele não trabalhou muito, mas ficou jogado lá, e esse pedaço me interessou, porque é a origem da gente, né? É um comentário indireto dele também, a ideia de metempsicose, a encarnação do espírito, né? E o Machado tem um conto sobre isso chamado A Segunda Vida, onde ele faz uma certa zombaria, né? Um deboche contra essa ideia. Ele sabe que é impossível você ter experiência da experiência que não viveu ainda. Voltando à ideia de Descartes. Se ele tivesse, lá no início, Deus, né? Posto um menino no mundo, uma criança, que ao nascer, como um leãozinho, como um cabritinho, né? Uma porquinha, um neném, que vai mamar no peito da mamãe, instintivamente, tá? Se um bebê humano nascesse, e como o instinto humano é a linguagem, né? Ele então dissesse, logo que nasceu: mãe, até aqui eu vivi vinculado a você através do cordão umbilical. E você sabe disso, eu também sei. Bom, nós dois sabemos, tá? Acabei de nascer, agora me dá a pontinha do peito. Eu vou tirar meu leite, vou mamar e vou dormir. Daí a pouco vão sair as fezes, a urina, né? Eu vou precisar de uma fralda, porque eu não controlo ainda essas coisas. Mas ainda, mamãe, por enquanto eu só sei balançar as perninhas, gritar e beber e chorar no berço, porque eu ainda não sei nada, não adquiri nem a fala. Assim que eu for então conquistando pelo ambiente e a experiência vivida. Aqui tem a jogada do Machado lá no Brás Cubas, porque é um homem vivo que finge de morto, né? Se eu finjo que eu sou um bebê nascendo, eu digo que eu não tenho a linguagem, eu mergulho numa contradição que a licença poética, né,
este ato permite. Que segundo Kant é... Mamãe, eu acabei de nascer, mas já sei o Kant, hein? Todo conhecimento começa com experiência. Mamãe, então é assim. Eu vou lá na frente, daqui a um ano, descobrir que todo esse imaginário externo, vinculado às coisas existentes, deverá ser uma conquista que virá a acontecer assim que eu tiver 1 ano de idade, vendo um menininho no espelho e sem saber quem ele é, vier a descobrir que sou eu. Aí sim, mamãe, eu vou poder te chamar de mãe. O resto das coisas, aquela chupeta que eu recebi, o leite que você me deu, a satisfação que eu tive, o cocô que eu sei que agora eu vou ter que aprender a controlar. Tudo isso, mamãe, vai ser necessário primeiro ser vivido, até eu achar que aquele garotinho na verdade então sou eu. E depois que eu souber que esse menino sou eu vou então adquirir novos todos o vocabulário, né? As palavras, as frases. Lá com 5 anos de idade, mamãe, eu vou adquirir a responsabilidade sobre mim mesmo. Você vai poder me dar um dinheirinho para ir na padaria comprar um chiclete, dar o troco, mostrando que eu sei ir e vir, que eu conheço o dinheiro e que eu já sou, como diz o Pink Floyd, já sou mais um tijolo na parede social. Bom, mamãe, eu tinha que dar esta aula para você, uma metafísica, né? E esta aula somente foi possível ser dada porque existe agora no mundo um homem de nome Adelmo que veio transmitir essa experiência que todo ser humano sabe. Porém não sabia que sabia, porque ela estava ainda sem ser formulada textualmente, gramaticalmente, filosoficamente e metafisicamente. Mamãe, para terminar a palestra que eu estou te dando, agora que eu acabei de nascer, mamãe, tá? Eu vi quando fizeram o parto, inclusive, eu saindo do útero. Estava só esperando vir ao mundo para dar essa notícia a você. E você, né, já sabe, desde os primórdios, desde que a criança começou a vir ao mundo para depois falar, deixou de ser o macaquinho de Darwin. Desde aquela época, faltava apenas a teoria, mamãe. É que o homem, depois que fica adulto, ele já não consegue mais ter todo esse raciocínio que está aparecendo aqui neste áudio que foi psicografado. Aqui o engenheiro Adelmo, que agora tornou-se psicólogo, investigador dessas situações humanas, empregando na psicologia os conhecimentos lógicos da engenharia, né? Ele era construtor de prédios, tornou-se comerciante, tornou-se psicólogo, filósofo metafísico, e eu estou falando pela boca dele, mamãe. Ele, com 67 anos agora, um dia, foi um bebê que nasceu da sua vagina, Dona Glória. A senhora já está no céu, né? Mas deixou aqui na terra um garotinho que voltou lá no início, perguntando, ajudando inclusive a filosofia mundial, ficava sempre na dúvida. Primeiro foi o verbo ou primeiro foi o ato? É o Goethe, parece que diz, primeiro foi o ato. E já a Bíblia parece que diz, primeiro foi o verbo. Bom, é verdade que o ato de nascimento vai... Felipe, assim, tem uma loucura na gente, que a gente lê e parece que as conexões afetivas que levam às conexões lógicas, elas não se ligam logo. Eu escutei essa frase lida em Goethe, lá no curso de psicanálise, e quem diz é o Freud, discordando da Bíblia. Primeiro é o ato.
É uma frase clássica que eu acredito que culto como você já ouviu. E primeiro é o verbo, é uma briga, né? O ato é o verbo. No princípio era verbo, né? No princípio é o verbo, aí o Goethe, não, no princípio é o ato. Porque esses homens adultos já fizeram muito, né? A gente nunca vai dizer assim, poxa, né, Adelma, já fizeram isso. Não, se eles tivessem feito, tinha publicado, poxa, vamos com calma, né? É. Porque quando a gente vai se apropriar de um saber para fazer outro, vem sempre um monte de gente. Adelma, isso já estava no Bakhtin, já estava, pô, aí calma. Eu não li, tá, cadê? Tá onde? Tá, me dá então que eu vou ler, né? Não dessa forma, né? É, Não dessa forma, dessa maneira. E o Bakhtin, assim, as pessoas confundem muito. O Bakhtin não está dizendo nada para. Ele está analisando literatura. O pessoal vai analisar ciências humanas, analisar outras coisas com o Bakhtin. O Bakhtin está analisando Dostoiévski. Ele não saiu dali, né? Eu fui entender isso lá no final. Quando eu estava terminando o doutorado, eu falei assim, não, peraí. Bakhtin sempre tendo analisando literatura, a ferramenta dele, e tem gente usando para educação, para isso aqui. Não tem nada a ver com essa outra. Ele está analisando literatura aí. Ele continua. Só que ele contou coisas que a gente pode, né, aplicar de forma metafórica e que não é Bakhtin. Não é Bakhtin. Quando eu estou usando ele para educação, não é Bakhtin mais. Bakhtin usou porque ele se propôs a usar. E ele, inclusive, fala dessa coisa de você construir o seu repertório para o seu tipo de análise. O que Bakhtin deixa você ali de legado é você construir o seu repertório para que você se torne não um repetidor de metodologias, mas um filósofo, né? Ele fala, eu sou um filósofo, mais filósofo que filólogo, né? Ele fala isso. Então, Bakhtin, a gente deve lembrar, então, que ele também, igual Freud, Descartes e até o Lacan, assim, eles não fizeram esse retorno simbolizado aqui numa espécie de uma psicose, que seria, até mencionei, psicografia, como se fosse um espírito morto, que tivesse recuperando uma história vivida, que o Machado é sagaz. No ponto de segunda vida, ele quer dizer ali dentro, na verdade, nada de metempsicose, espiritismo, não. Ele está na segunda vida, assim, é um homem adulto fazendo esse jogo aqui, dentro da mesma vida, recuperando a história dessa primeira vida, mas criando uma segunda vida. Permitindo a construção das representações a partir da vivência no ambiente. E essa experiência, então, que é puro ato, né? Vai deixando na mente da criancinha uma série de imagens do ambiente, como dito. Então, esse primeiro é o ato, o primeiro é o verbo. Na verdade, é uma conjugação que vai tendo o ato junto ao verbo. Ok, a chupetinha, você chega com o chocalhinho, seduzindo, né? Aí o bebezinho tá lá com as perninhas assim, vai... Então, tudo isso é ato misturado com imagem. Ele passou, para poder associar no futuro, ele passou por essa experiência toda, que gerou aquela curiosidade do menino lá de ficar ali procurando, assim. Agora vamos ver por quê, quer ver? Lá atrás tem um cachorrinho, tem um carrinho, tem a chupeta, etc. Tem o ir e vir, principalmente, o desaparecimento e o aparecimento das coisas, e que me fizeram pensar o seguinte: se as coisas vão e vêm, aparecem e desaparecem, ali tinha uma chupeta, agora não tem mais. Mamãe, cadê a chupeta? Mamãe veio dar o seio, agora sumiu, eu tenho que chorar. Essa experiência do desaparecimento da mamãe, depois do aparecimento, é que me levou a procurar quem era aquele menino no espelho. Um ano. Quer dizer, a curiosidade que ele passou a ter é justamente por isso, né? Quer dizer, até a experiência da ausência. A experiência da ausência é importante para a formação psicológica. Eu lembro que minha mãe falava disso. Minha mãe, quando falava que ela falou que largou a psicologia para cuidar do meu irmão, né, mais velho. Ela falou assim, como ele tá ficando sozinho demais, ela largou a psicologia. Mas na década de 80 ela começou a fazer, e ela falava sempre disso, dessa experiência da ausência. Que é uma coisa que gera um aprendizado. Porque dá a impressão, eu tô com o neto autista, não falou uma palavra. Durante o Covid, ele nasceu em 2019, em janeiro, fevereiro. Quando eu vi que ele estava o tempo todo com a mamãe no colo, em agosto de 2019, 6 meses, ele não estava experienciando nada disso aqui que eu acabei de falar.
Uhum. e que qualquer bebê tem. Aí eu falei assim, Marta, tá dando problema aí, tá? Esse garotinho é bico do seio direto. É a joia da menina também, tá? Porque ela engravidou e se tornou esposa do Breno, aquele golpe da barriga. Então ela cuidava do neném porque ali estava, né? Com isso ela ganhou um apartamento, mora aqui. Ela é funcionária de uma padaria. Tá? Caraca. Não tinha nem o ginásio, assim. Namorou com o Breno, engravidou, a Marta falou assim, Breno é teu Adel, menino. Breno é teu menino. Breno é meu filho. Adel, não é possível que o Breno não tenha cabeça, Adelmo. Poxa, me ajuda aí. Ela queria mandar o Breno lá para a Irlanda. O velho esquema de... É. Entendeu? E o Breno Modo- aceitou. E o Breno aceitando, porque ele também queria fugir da responsabilidade. Eu falei assim, Marta, a gente já começa a ensinar o filho a ser fujão, criminoso, mentiroso, enganador. Vamos ver, ele parece que gosta dela, né? Ele tem um cônico, né? O pai, agora. Né? Aí ela Quantos anos? ganhou um apartamento, tá? Ele Aí tem quantos anos? ele está com 28. Ele estava 28. nessa época com 7, ele tinha 5 anos a menos. Veja bem, 23 aí. olha a, Tá, menino. olha a responsabilidade da figura paterna, né? Não é fugir da responsabilidade, é enfrentar. Aconteceu, agora vamos perguntar, Breno, você quer ficar com a Patrícia? Ah, se pudesse, ela ganhou um apartamento. Deu um apartamento para ela morar, então ela ganhou um status social assim, da noite para o dia. Psicologicamente, eu não sei o que significa isso, mas dá a impressão que o trunfo, assim, a máquina de trabalho dela, assim, a entrada na família, o bebê, que ela então ficava o tempo todo assim, ó, a joia, né? Narrando a expectativa psicológica, porque agora eu não era mais só o engenheiro, eu já observava isso, mesmo que também não fosse. De qualquer maneira, rapaz, me custou R$ 1.700 uma creche aqui, falei assim, eu vou ter que botar esse menino numa creche, lá onde os nossos meninos estudaram. Então ele foi para lá de agosto a dezembro, aí desgrudou da mãe, a mãe obedeceu, que é o avô que mandou, né? Então a nora, ela não tinha condições disso. A responsabilidade não era dela, está na creche. Estava indo bem a socialização. Aí depois, em janeiro, fevereiro, veio Covid, não abriu. Aí começou a minha divergência com a Marta, porque eu dizendo assim, Marta, é urgente tirar o bebê daquela casa. E não tem para onde ir. Aqui na minha casa, eu não quero que você traz. Eu ficava em umas pracinhas que ainda tinha ninguém, padaria fechada e tal. Então, gerou um problema no relacionamento. O fato de que ela falou assim, Marta, você fica no quarto. Eu não me incomodo, ele fica aqui de 2 às 6, igual na creche. Fica solto ele. Brincando de carrinho que aparece e desaparece. Então, faltou a experiência da ausência. Colos 24 horas por dia. Bota no berço, não tem nada, pega de volta. De idade. Mamãe, esse palestrante Adelmo agora já gastou 18 minutos, né? É muito tempo para a humanidade atual. Ficar escutando uma palestra assim, que já está se alongando. Então ele vai encerrar agora. Eu vou voltar a ser o bebezinho. Dona Glória, acabei de nascer. Estou com fome, tá? Me dá o bico do seio. Pronto, mamei, tchau. Vai fazer outras coisas. Depois volto para cuidar de mim, tá bom? Bom dia para você, tchau. Parece doideira, né? Não, faz sentido pra caramba. Eu comecei por aqui hoje essa conversa e tem um motivo, tá? É porque o livro do Freud tem um capítulo mais ou menos assim, proibido e que ninguém valoriza. Adelmo, essas são as cartas do Freud. Não tinha virado teoria. Aquilo é sofrimento, é carta para namorada, é reuniões sociais. Ele não conceituou isso. Adelmo, você mistura tudo, rapaz. Você quer misturar a vida privada. O Freud tem direito à privacidade. Quê? Lá onde está. Falou o cara, falou a analista lá que tá. Falou a analista que tá ouvindo o discurso dos outros o tempo inteiro.
que você escuta no consultório? Você manda ele calar a boca, você fala, não, rapaz, fala só lá na empresa. Não, pede o paciente para escrever um livro, então, né? Selecionar cada palavra que ele... Rapaz, Caraca! eu não sabia que tem gente na psicanálise que só sabe ler o Freud, assim, o Cai na Lacan. armadilha, né? Cai na armadilha sem ver que ele trabalha com isso, sabe a função que é você tirar o fio ali do discurso do cara e prefere que o Freud fique só no livro. Então, vamos dizer assim, são todos seres adultos, eu escutei essa frase do Vidon um dia em sala de aula. Adel, eles são todos adões jogados no mundo. Todo mundo aqui é adão jogado no mundo. Ninguém foi criança. Aí, entende? Quer dizer, o próprio estudante da psicanálise, ele raciocina com o material do adulto. Assim como foi o Bakhtin, quer dizer, não mudou muito, não. São todos adultos. Essa brincadeira infantil que eu fiz desarma um pouco. O livro do Freud, então, bicho, ele não é aceito. Tem um capítulo do jovem Freud, Homem Angustiado, é o que eu fui antigamente. O livro de cartas de Freud, de 16 a 20 anos, que é ensino médio, você não acredita, Felipe, eles não aceitam como tendo ali o futuro Freud. Que todos nós fomos um dia na adolescência. O que eu vou ser na vida? Né? Caso, engenheiro, médico. E está angustiado. Bom, então eu chamei isso, para resumir assim, se não alonga muito, o pensamento em estado nascente. Está no livro do Preto, do Freud. Então buscou o nascimento do pensador, incluindo ele na obra. E aí associando as cartas e os acontecimentos com Jung, que foi dali que ele tirou o narcisismo, e não de uma clínica. O engano dele com Jung. Bom, com esse pensamento estado nascente, estudado no Freud, que aparece nesse livro, inclusive ele tem um capítulo, que o Freud tomou um choque tão violento, teve um estudante lá, um adelmo doido lá, que entrou na psicanálise, vindo da filosofia, ele publicou um artigo em 1915 chamado A Libido de Freud e o Eros de Platão. E vai numerando e fala assim, é a mesma coisa. O Eros de Platão era o amor, a natureza, o carinho, o cuidado, a proteção, a imagem, a medicina, está no banquete. Ele cita, né? O Freud nunca... Deve estar chegando. Tá bom. Tá. Nós vamos até que hora aqui? Vai ter alguma reunião, um evento? Não, é o tio da Clarissa buscar ela daqui a pouquinho. Vai buscar ela e meu enteado também. Vamos levar ela na casa da avó. Beleza. Para mim não tem problema, não. Outro dia a gente continua. Para não ficar 2 horas, assim, 1 hora já é muito. Vamos até 5h30, pode ser? Tranquilo. Mas vem 11 minutos aí. 5h30 já é muito, meia hora cansa também, até para mim. Não, tá bacana, Adel. Tá bacana. Continue. Então, tem no livro do Freud um capítulo com esse artigo que o Freud leu e destruía a psicanálise em 1915. Ele botou na gaveta, tá? Foi localizado em 1984, 70 anos depois, publicado na França. Esse artigo também nunca foi publicado em um livro de psicanálise. Ele ficou lá proscrito. São os evangelhos apócrifos. Os apócrifos de Freud, né? Esse capítulo trouxe para o português, incluído no livro. Assim, ali tem um choque que o Freud teve, onde ele viu que a psicanálise era uma filosofia platônica adaptada à clínica do consultório. Então, esse livro tem uma série de coisas novas, e o psicanalista que alguma coisa tem que ele não sabe, que a psicanálise, então, é o narcisismo do autor. Isso me ajudou muito a começar o Machado, né? Bom, tendo meia hora, então, vou fazer o seguinte, se precisar interromper, qualquer momento falo, não é porque agora tem meia hora que tem que ter, não. Vou começar aqui, mostrar como é que começou o Machado nessa história. Porque a ideia de pensamento estado nascente, que a gente foi buscar aqui agora o início dele, lá no bebezinho, como é que surge a primeira imagem, as nomeações.
Isso também aconteceu também no Machado. Sabe de que maneira foi agora que eu vou colocar, tá? É porque depois de pronto aqui, para você ler o livro, estabelecer todas as conexões. As vozes aí estão latentes aí, eu preciso de um suporte, realmente. Pois é, você tem que ficar 3 anos lendo isso, voltando às fontes que cita, e como é que reconstruir o caminho, né? Você tem que pegar ir lá para trás. Então, para não ter que fazer isso também, e mesmo que falando aqui não passe tudo, que você tem razão quando você diz que é centrífugo e centrípeto, vai chegar a você aquilo que você administrar, né? Sim. Então, começar assim, eu cheguei aqui por que caminho? Que é uma história. Eu comecei a ler o Machado, assim, desavisadamente. Ninguém me deu um guia desse tipo que tem agora pronto. O mapa da mina, né? Lá num conto dele, tinha, Felipe, a palavra caiporismo, 1876. Lendo um a um os contos, em outro conto apareceu essa palavra. Eu procuro em Google, assim, caiporismo, né? É o caipora, Saci Pererê, é o folclore brasileiro. Mas não faz muito sentido esse caipora aqui nesse. Não estou conseguindo conectar. Aí vai. Você vê que em 1870 tinha um conto assim, O Rei dos Caiporas. Então, pensei, bom, agora está virando conceito. Que é um conto que aparece 13 vezes o vocábulo e narra quem é o sujeito caipora. Rapaz, para piorar tudo, para voltar ao estado nascente mesmo, aqui em 1857, Machado tinha 18 anos, tem uma peça proibida. Tá? Aqui está o mapa da mina, viu? Uma peça proibida, que a censura proibida de Joaquim Serra. O Joaquim Serra, com 18 anos, tem a mesma idade de Machado, tá? Eles se conheceram aqui. Depois se tornaram parceiros o resto da vida. Ele morreu em 88 e o Machado publicou lá um óbito dele. Machado descobriu um gênio do tamanho dele aqui, só que o Serra seguiu com a política. Aí eu fui estudar o Quem Tem Boca Vai a Roma. Está disponível na internet devido àquela biblioteca lá da Hemeroteca, você deve conhecer, né? A brasiliana disponibiliza tudo. Os pesquisadores podem usar. Não vão lá com esse critério que eu estou usando para ir. Tem um critério diferencial, então, né? Amanhã faz um mês que apareceu o bicho em Itaboraí. Segundo nos disse um correio que por aqui passou. Portanto, ele aí não tardará, e tu, como és quase doutor, se nos ajudasse com teus conselhos contra o maldito caipora. Quem finge que é doutor é o personagem central, é o alter ego do Joaquim, que ele adorava matemática. Ele se apresenta como doutor. O conto é todo assim, hipotenusa. Se você pegar esse conto e ler, você rola no chão de rir, cara, porque ele aplica a matemática no cotidiano lá de um conto que ele cria. Então, o doutor é ele, né? Tem alguém se aconselhando. Amanhã faz um mês que apareceu aqui o bicho caipora. Sabe o que é isso? Traduzindo rapidamente, tinha um João de Deus pegador lá, que era um padre franciscano, que vai aparecer amanhã, que ele está dizendo. Que ele aparecia na cidade, pegava uma menina. Então elas ficavam todas assim apavoradas, tá? Porque é igual o cara que pega a filha, que eu te disse, que chega no castelo. É uma coisa. Então, amanhã vai aparecer e o maldito caipora. Então, o caipora é quem? É o João de Deus, é esse salafrário, né? Aí começa a política todinha. Francisco. Mas que diabo é isso? O que vem a ser um caipora? Pois não sabe? Escuta. Aí transforma em poesia. Era coro, né? Essa aqui é uma peça de teatro. Uma luz que brilha incerta, no mato acesa por Satanás, sulfureia, chama, soturna espalha, que horror aos peitos mais fortes traz.
É uma rima, né? Sopro mortífero lhe adeja o entorno. Quem que cresta é tudo o que lhe embaraça. Destrói Campinas, assombra os homens, ó. Deixa eu ver, Então, aquelas coisas que assombram, sacia, assim, os fantasmas. Isso aqui é de Galão Poe, né? É, né? Exatamente. Tá? Trovejo horrenda, sussurra e passa, o bosque mudo se torna logo rouquenho e mar. Aqui que interessa a mim, então o que vem a ser um caipora, que o Machado tomou como definição, o bicho assustador. Joaquim Serra, acima, dispõe uma explicação do caiporismo. Na verdade, o caipora era o esperto frade Francisco, um malfeitor, que andava pela cidade de Itaboraí. A peça foi reprovada por 2 censores. Aqui vai entrar outro conceito. 2 censores leram aquilo e falaram com o Serra o seguinte: você está publicando aqui que um padre é pegador, isso é proibido. Foi reprovado por 2 censores do Conservatório Dramático e um deles escreveu. Está no jornal da época isso, 1858, outubro. Tanto o autor reconhece que seu provérbio, quem tem boca vai a Roma, encerra a imoralidade, tanto ele reconhece isso, é o parecer técnico, né, que barrou a peça. Contra a religião, que não ofenda sem contar uma pequena palinódia. Aqui o que é interessante também, Felipe, em vez desses censores burros atualmente, aqueles censores eram intelectuais pra caramba. E olha, palinódia, ele vai citar Homero, o censor cita. Na obra de censura, ele usa todo o recurso da literatura, cara. Aqui ele fala, mas a sorte estava lançada, ele passou o Rubicon. Que é o gesto de Júlio César, quando desrespeitou Perseu e invadiu a Gália e ampliou o Império Romano. Isso tornou-se uma lei no judiciário. Quer dizer, Foi. Deixa ela. O Rio de Janeiro é pertinho? Mais ou menos, leva um dia de carro. De avião é perto. De avião dá 30 minutos, 40 minutos. E o Lucas Neto mora em Rio de Janeiro. Você quer ir lá? Quero. Nós vamos lá um dia. Tem uma prima nossa que mora lá, nós vamos. Tá bom? Aqui, ó, dá tchau pra Delmo lá, ó. Tchau, Delmo. Como é o nome dela? É Clarice. Ô, Clarice, você está inteligente, perguntando pelo Rio de Janeiro, hein? É. Ela quer ir lá na casa do Lucas Neto, é um desenho de criança. Diz que é... As crianças portuguesas estão sendo... Vai lá agora, o papai tem que trabalhar. Tem um tio que está em Portugal dizendo que as crianças portuguesas estão sendo proibidas de assistir esse desenho, que elas estão começando a usar vocabulário brasileiro. Deixando de falar frigorífico, falando geladeira. É um perigo o português brasileiro. Então aparece assim, ele atravessou um perigo e eu vou barrar, porque quem passa o Rubicon, Júlio César, tem que impedir, porque é um ato ilegal. A lembrança de fazer com que os camponeses ficassem na crença de que haviam espancado o boitatá, lobisomem, ou alma do outro mundo, que os amedrontava, aqui já é o Freud, depois que vai dizer esses medos todos é medo infantil. Que o ser humano vai rezar, vai fazer um monte de coisa, e na verdade ele não entende. É o diabo, é o capeta, eu estou com o demônio no corpo. Tá. Então não era o frade em si, mas uma coisa que possui. É isso? É uma lenda, né? Não. Mas e aí? A lembrança de fazer com que os camponeses ficassem na crença havia espancado o boitatá, lobisomem. O que a gente diz? Eu estou com o diabo no corpo. Então, mas era um fato que eles narravam ou eles criticaram Era um fato em que ele narrou numa linguagem poética ou... Aí você está buscando elemento empírico, é igual a Madame Bovary. Igual a Madame Bovary. Mas não era, então, era só uma crítica e eles responderam na... A obra ficção também não podia, mesmo que não fosse empírica. Justamente passar o Rubicon através de um livro. Ele está tipo, sacaneando a igreja, entendi. Ele está tipo respeitando, cuspindo na cara da igreja. Ou fazendo assim, cuspindo para o censor, mas assim, cuidado com esses frades, porque eles entram nas casas,
Aí entra o Machado depois, com o Zé Dias, com o Bentinho, aquele monte de gente que entra nas casas. O Machado joga com a intimidade o tempo todo. Seu amigo que entrou é o Brás Cubas. Daí a pouco ele trata tão bem a Virgília que ela gosta de ser esposa dele. O Machado é tão sem vergonha, cara, que ele fez o seguinte: para ninguém saber e nem falar nada, a Virgília arrumou, como arrumadeira da casa, a antiga babá. Olha só, Mandra, o que o Machado enxerga. Justamente o que nós vimos aqui do Uma menininho. babada, sim. O menininho, aquela parte assim, me defende até morta. Quem me carregou no colo, né? Ama de leite. A secretária que a Virgília arranja, tudo isso é demônio na cabeça do Machado, porque ele inventou, né? Ele está associado assim, a fidelidade com a parte afetiva. Mas voltando então, Sim. para terminar daqui a pouco, a lembrança de fazer com que os camponeses ficassem na crença de que haviam espancado o boitatá lobisomem, ou alma do outro mundo, que os amedrontava, então você tem que bater, né, para tirar o demônio. E aqui o autor chama de caipora, e o último monólogo da peça atenua um pouco os demais excessos, mas isto me parece recurso de morcego. Ou melhor, um grito de remorso. Quer dizer, ele, Que é pô, que soco na cara. quando o autor depois diminuiu, assim, está com medo da justiça, que sou eu. Tá com medinho agora, né? No final ele quis aparecer, que diminuiu o impacto, mas falou assim, eu peguei, eu sou o juiz, estou lendo aqui e vi tudo, hein? Recurso de morcego, ó. Chupou o sangue e voou. Tá vendo? Aparece na cena, chupa o sangue, ó, sai voando. Isso você não botou no final, porque no meio da peça você disse que o frade franciscano pega as meninas, tá? E eu não vou deixar passar essa peça. A sorte está lançada, atravessou o Rubicon, é um veredito judiciário que é usado até hoje. No veredito do censor, o autor... mas até hoje usa esse termo mesmo? Quebrou a lei. Você está quebrando e está quebrando na cara de pau, né? Não, Uma coisa... quando pega na contradição, aí bloqueia, fala assim, ou você arranja uma explicação, igual o Lula, né? Que o Moro não achou nada. Sim. Esse sítio em Atibaia, cadê Passou da linha. Então ele conseguiu enganar todo mundo, mas ele tinha que pegar esse ponto. Aí ele condenou o Lula por convicção, né? Porque só por convicção, né? Aí ele fodeu com tudo. Justamente quem atravessou o Rubicon foi o juiz. Exatamente. E virou o contrário, né? Então era a intenção política do Moro. No judiciário tem muito isso, tá? O cara joga um verde e o processo sobe para o Supremo. Porque o juiz está sem recurso para interpretar, tem que subir. Aí lá no Supremo, tem a Polícia Federal, eles abrem mais os segredos que estão escondidos. Aí vai investigar a vida do Lula, foram lá em Atibaia, gravaram um monte de coisas, chamaram alguém que ele ia lá de vez em quando, esconderam tudo. Caramba, não... né? Queriam fazer isso. Porque o judiciário depende é científico, né? A polícia é científica, você tem que mostrar o objeto, tá? Sim. A arma do crime. Né? Cadê a arma do crime? Ninguém achou. Como é que você garante que ele matou? Aí, pronto. O texto reprobatório foi publicado junto com a aprovação de um outro do Machado, que é o Derradeiro Paladino, que traduziu já do francês para o português, com 19 anos de idade, né? 4 meses depois, em 18 de fevereiro, aí ele começou um outro caminho aqui, que foi os Cegos, um diálogo escrito e textual entre Machado e Joaquim Serra, baseado numa pergunta. Aqui entra já uma outra história que vai demorar muito, pode deixar para outro dia, já são 5h20. Aqui, só para terminar rapidinho, vou dizer o seguinte: o Paulo Brito era o mentor do Machado e dos outros. Se você for olhar para trás da marmota, vai encontrar um monte do que ele chamava de mote a prêmio. Ele jogava uma charada para selecionar Adelmos, Philips, assim, gente que sacava o que era para trazer uma resposta. Essa charada aqui, os cegos, se você olhar na internet, ninguém entendeu, tá? Você não encontra um artigo explicando dessa maneira. Essa charada dos cegos que o Paulo Brito jogou, Serra
apareceu respondendo. Aí o Machado entrou com a petalogia. Interessante que o Joaquim Serra não dispunha do conceito de mentira, mentir, né? E ele foi na literalidade, porque quando perguntaram a Jesus Cristo, uma pegadinha, essa parábola do cego vem do Jesus Cristo. Alguém perguntou a Jesus Cristo, qual é o pior cego? Aquele que já nasceu sem ver nada, ou aquele que aos 50 anos de idade ficou cego? Jesus Cristo tinha outra filosofia, devido à mãe que ele teve, que não tinha pai e tal, e vendo a cegueira do mundo, ele desviou tudo e não disse nada. Mas a pior cegueira é a cegueira do entendimento, ou do fingimento que não entendeu. Quando você vê ou você é cego, muitas vezes até melhor quando você percebe. Não depende de ter olhos ou não para você entender, bom, isso aqui eu estou comprando gato por lebre, né? E quando Cristo disse isso, seria dizer o seguinte, são seguidores que não são meus ainda, que não querem seguir a minha doutrina, porque nesse mundo é obrigado a mentir. Aquela música do Chico Buarque, que é uma tradução de 1943, Jesus Bambino, né? Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Essa música virou depois, vai narrando, do início ao fim, a história que ele queria explicar, mas que não explica. Então, o cego do entendimento, que eu também fui, eu percebia nessa música assim, uma jogada, mas ele está dizendo assim, tem um texto aqui maravilhoso que você vai gostar, assim, a história do filho da puta. Ah, se você botar isso, você vai achar na internet. Eu achei esses dias. A história de Jesus Cristo, a revolta dele, é a história. A religião cristã é a história do filho da puta. Por quê? Tá vendo? O cara foi na literalidade, assim, tirou todo aquele vestimento poético e matou a charada assim, dessa maneira, porque o Cristo dizendo a necessidade da gente esconder os próprios pecados, você tem telhado de vidro, aí surge toda uma filosofia de Jesus Cristo, que devido a esse episódiozinho cego, os dois apertaram a mão e ficaram amigos. Então, nesse capítulo, tá? Eu não vou conseguir mais, não vou tocar para frente, é melhor parar. Também é cansativo muita coisa, né? É assim, nós vimos aqui hoje, então, regredindo lá a conquista do inconsciente do menininho, a ideia de buscar o pensamento no estado nascente, que eu estou procurando aqui a mesma coisa no Machado, que eu fiz no Freud, tá? No Machado eu fui buscar ele nascendo escritor. Com essa ideia na mente, você tem esse capítulo à mão, que você vai navegar ele todinho assim, como é que a superstição foi um jogo do Allan Poe. Tá? Todo o terror, assim, que depois o Lovecraft vai usar, os outros também, Sim. é a ideia de que o terror está dentro de casa. As coisas que a gente é obrigado a ver, vai se adaptar à realidade. A realidade doméstica, ela parece civilizada. No gato. É selvagem. A realidade doméstica é selvagem. É. Você vê, né, sem querer, e até educativo isso. Se você olhar a história do gato preto mesmo, ele só usa ele usa aquela parte esotérica, a crença, numa desculpa de que era um cara alcoólatra que ferrou a família inteira, entendeu? E aí você não sabe se ele está tirando aquilo da cabeça dele ou se ele realmente, ele mesmo não sabe, né, que está para ser executado, ele mesmo não sabe se o gato era um demônio, uma bruxa endemoniada, ou se ele se tornou um filho da puta alcoólatra mesmo e bateu na mulher e chegou uma hora que ele matou o bicho, matou a mulher e foi tudo. Você já viu a história do gato preto? O gato preto é uma história se você parar para ler com um olhar mais cético em relação aos valores do misticismo que ele joga ali na narrativa, você vai ver que é um filho da puta mesmo. Espocou a mulher e matou ela e o gato juntos. A gente estudou os contos de Edgar Allan Poe, tá? Tem um deles, que é o Demônio da Impulsividade, ou Impulsivo em Mim, está no livro do Freud, que você tem em mãos. Esse conceito o Freud não pegou. Ele tentou botar o eu como senhor da sua morada, mas ele mudou lá em 1923, dizendo que o eu não domina o id, o impulso. O demônio da impulsividade, que é o gesto do Will Smith, esse impulso masculino, né, que é a defesa da mulher e da família,
Ele aparece no Freud em 23, no novo artigo dele, quando ele abandona o inconsciente. Mas isso estava lá no Edgar Allan Poe, no Demônio da Impulsividade. O cara se entrega à polícia. Ele não aguenta assim, a ideia de ser bandido, ter morto uma pessoa, aí ele vai e sai gritando: quem matou fui eu. Eu lembro desse, lembro desse conto. Ele sai gritando pela rua que ele é o assassino. A consciência perturba tanto que ele não aguenta. Então, o que parece também, Felipe, assim, você que já é muito leitor do Freud, de Allan Poe, e final de 1870, 1877, 8, tem A Noiva Cadáver, tá? Tem, que mais? Tem uns 7, o esqueleto. O Machado, ele pretendeu ficar famoso imitando o Poe, com esse conceito de caiporismo, superstição, medo psicológico. Tem, depois, se quiser, eu te passo, você pode achar facilmente. Tem uns 7 contos do Machado, tem paralelo com o do Poe, do ponto de vista do uso da superstição. Então, quando ele teve a sacada do Brás Cubas, ele abandonou de ficar imitando, copiando célebres, e ele criou a celebridade dele. Você tem um processo, posso falar? Tem um processo que é parecido no Stephen King, que o Stephen King, quando ele começa na literatura, vê se é o que eu entendi, ele começa na literatura, os primeiros livros do Stephen King, eles têm características muito do J.R.R. Tolkien, ele começa a fazer uma mistura entre Tolkien e Poe, Lovecraft também, inclusive. Mas chega um determinado ponto que o Stephen King, ele, não sei como, ele tem um insight que ele começa a se desvencilhar desses caras anteriores aí. Aí, tanto que é chato dele que você vê assim, não, isso aqui é o Tolkien, isso aqui não é Stephen King. Você nem tem paciência para lá, porque... Isso aí. Então, a sacada que você está percebendo é assim: em que instante que eu me autorizo a ser autor? Me tornar autor é uma autorização que eu me concedo. O Vidon não vai conseguir te dar, o Adel não te dá, você vai buscar na música, você tem o diferencial do Felipe, o Vanildo tinha um dele que morreu. Como é que eu marco minha posição, que é um diferencial meu, próprio de mim, assim, meu estilo, né? Esse jeitão doido que eu tenho. E muitos pensam o seguinte: esse Adel não regula muito bem, ele entra falando nos grupos e tal, essas coisas que são próprias da pessoa, há uma tentativa de massacrar. Então, você sabe em que instante que me autorizo, com esse estilo que eu sou, a ser autor? Na música tem um conceito de identidade vocal, que é parecido, e eu percebi que a identidade vocal se alcança no momento que você toca o foda-se para todas as outras. E sabe onde elas estão, e tipo assim, olha, eu sei como que elas estão aqui, foda-se, eu vou usar a minha, e você começa a gostar da sua própria voz. Né? Pega o Chico Buarque mesmo, já foi criticado pra caramba da voz dele. Você vê, tem entrevista do cara falando assim: Chico Buarque, você publica aí tanta coisa, mas por que você canta? Tem um cara falando na tora na entrevista: por que você canta? Você canta mal pra caramba. Ele falou assim: eu canto porque os outros compram. Eu não gosto da minha voz, mas as pessoas estão comprando. Então a gravadora mandou, eu vou lá e ver. Ele sacaneou o cara, deu um tapa na cara, porque eu não acho feia a voz. É bonito. Ele tem um timbre, né? Mas ele respondeu de outra maneira. Ele disse: já que você não entende nada, faz o seguinte, compra também, que obrigado. Eu acho que ele ganha na retórica, ele ganha na forma, como que ele desenha a narrativa, ele é bonito, a expressividade dele é bonita. Ele é muito político, abandonou a arquitetura para se tornar músico com 20 anos, né? Ele sacou. Então, essas perguntas, assim, ele tira todo de letra. Bom, vou terminar por aqui. Fico com a primeira conversa, que é extensa demais, é muito material para você começar a ter a autoria do Felipe na leitura e conseguir confeccionar alguma coisa que talvez resulte num artigo, né? Melhor do que o anterior, que saiu um aqui terrível. Ele vive de citar todo mundo e perdeu o livro. Então, esse aqui, o Sociedade Petalógica, ele tem o mesmo traço que tem o Rubicon, que tem o caiporismo e os demais do livro. Eu observei no livro do Machado, lá em 1900, quando ele falece, o Memorial de Ares, ele emprega a palavrinha peta. Eu nunca entendi esse vocábulo, peta. E a mentira, e estudo da mentira, petalogia. Tem coisa aí, porque é mais um vocábulo igual ao caiporismo, igual ao Rubicon.
Então, eu fui pegando um a um e fui retraceando dentro da obra onde ele se repete, e vendo que é uma intenção do Machado deixar esse rastro. Para terminar, a frase que vai, assim, destruir completamente é o seguinte. O Dostoiévski nunca deixou rastro conceitual na literatura. Tá? Estou lendo o Dostoiévski, ele não deixou esse rastro intencional. O Edgar Allan Poe não deixou esse rastro. A Lígia, que nós estudamos também, quase toda a obra dela, está para sair um livro, a Lígia não tinha nenhum rastreamento, ela não deixou pista. O Machado, como foi o precursor dessa ideia de criar uma psicologia dentro da literatura, ele fez questão de deixar esse rastro e dizer assim, lá no futuro alguém vai achar. Então, ele deixou essa receita, só que ele não disse como é que seria achado, porque aí ia ter um manual, né? Esses meninos do videogame, tem meu sobrinho usa muito isso. Eles têm um conceito que eles chamam de ovo de Páscoa, o Easter egg. O Easter egg é quando você está num jogo e do nada você encontra uma coisa diferente, que é uma referência de uma outra literatura, de um outro jogo. Então, assim, rapaz, isso aqui é lá de um outro lugar e ele deixou ali guardado para não determinar. Então, a gente podia falar na linguagem desses jogos de hoje, que isso aí ele está deixando easter eggs para as pessoas. Em um determinado momento, você se diverte ali com, olha só, rapaz, filho da puta. Ele deixou o rastro aqui e eu não vi, né? Os capítulos, eles então mostram esse rastro, o easter egg, né, o ovo de Páscoa, que o Machado deixou, que é a pegada do Índio Sexta-feira. Assim, a indicativa é, na ilha você não está sozinho. A pegada indica, só pode ser o humano que tem esse sapato. Então, tem um trabalho detetive que o Freud aplicou no psiquismo humano, que é você seguir esses rastros para trás, que hoje nós começamos aqui mostrando o garotinho. Quer dizer, onde que surge a imagem que eu me represento? Tem um easter egg aí também, em termos de imagem, tá? Que é interessante, tá? Então, vamos terminar agora, porque já são 5h33. Só te fazer uma pergunta sobre o 1 aqui, que a gente estava... O capítulo 1. Então, você fala da analítica da vaidade. Pelo que eu percebi, essa analítica da vaidade, e aí você vai trazendo, que eu acho que isso vai me conduzir nos outros capítulos também. Parece que o Machado, ele tem uma interatividade, que é lógico, você como autor, você é interativo com o público, mas tem alguns que assumem um ethos que se isola desse interlocutor que está lendo. Ele não está pensando no interlocutor e cria ali a mensagem, né? Mas o Machado parece que ele é um contador de histórias, ele é um cara do... Ele é a mesma coisa, aquele cara que está sentando com as crianças ali na frente, contando história, interagindo com as crianças ali. O público dele é um público com que ele interage ativamente. A impressão que me dá é que ele está ali brincando, fazendo hora com a cara do pessoal, divertindo as pessoas com a literatura dele. Eu vi isso no Tolkien também, quando eu era moleque, eu lia tudo, né, daquele Senhor dos Anéis, e ele tinha, só que quando eu comecei a faculdade, eu lia ele, comecei a ler ele como filólogo, não só como escritor, e ele era um cara que interagia dessa forma, assim, mas não na forma como você está falando de Machado. Vou te dar um exemplo, ele escreveu um livro para a editora, e aí tinha aquela história do Senhor dos Anéis, aí tinha a história, no Anel não existia porra nenhuma, ele escreveu um livro para criança e foda. Ele escreveu ali o texto e depois falou assim, não, mas escreve esse outro livro aqui que você está escrevendo, mas pode só conectar um com o outro. Aí ele foi e falou assim, rapaz, é porque fulano ali, num determinado ponto da história, ele mentiu. E ele esqueceu de contar esse pedaço da história aqui. Um pedaço da história é esse aqui. A versão que ele contou, e é só uma versão que ele está publicando até. Na história que eu comecei, ele já está até publicando essa mentira dele aqui. Eu vou mostrar a história verdadeira para vocês. Ele começa a brincar com o interlocutor. Mas, na verdade, a editora que falou assim, publica um livro novo ali que faz gente, só que não tem conexão com uma história com a outra. Eu acho que o Machado, ele tá brincando com o interlocutor dele da mesma forma, assim, né? Tipo assim, ele tá jogando com a vida, e aí, quando você fala no primeiro capítulo, na analítica da vaidade, parece que o Machado, ele não tá só com a vaidade sendo construído como conceito na literatura dele, ele tá na postura do Machado também como autor, né? E tanto que ele usa os vários nomes, ele tá interessado em falar, peraí, deixa eu jogar esse nome aqui, e vou contar essa história, eu quero ver como é que vai ser a resposta do público em relação à história contada por esse autor, não por mim. Não por mim. E aí ele cria um outro tipo de impressão, que eu imagino que as pessoas não sabiam que era ele, né? Acho que esses nomes que Machado, os pseudônimos de Machado foram aí descobertos provavelmente depois, né? Ou não?
Bom, eu tinha te passado um ponto de interrogação, né? Tá? Descobriram recentemente o ponto de interrogação e não associaram, porque o ponto de interrogação foi descoberto agora pelo Borsato, tá, em 2020. Ele falou, isso aqui é do Machado, vou lhe mostrar por quê. Escreve um artigo. Só que esse artigo, assinado com ponto de interrogação, ele tem título assim, A Lanterna de Diógenes. Esse título é mais indicativo de que é de Machado do que o próprio ponto de interrogação, porque o ponto de interrogação aparece no fim como dissesse quem é o autor. Tá? Pior ainda, agora eu vou te jogar assim, dentro do diabo tem outro diabo ainda, que é assim, quem é o autor, né? Mas assim, o Diógenes perguntava, alguém conhece um homem? Eu só conheço Sem Vergonha, Crápula, Lula, PA, Delmo, que quer roubar. Filha da puta. Eu só conheço gente diabólica, eu não conheço nenhum homem, assim, divino, né? O cara com a moral reta, que de 0 a 100, está sempre lá direitinho. A lanterna de Diógenes é um conceito que ele fica com a lanterna em Atenas, assim, vocês. Aí chega o Alexandre, ele fala assim, Alexandre, você está atrapalhando o sol, rapaz, você nem é homem. Você é importante lá para os infernos. Para mim, não, sai da frente, olha o sol ali. O Diógenes, ele sacaneia com todo mundo porque não vê nenhum homem. Fica pelado no barril, caga na rua e vive lá. Esse que é o conceito que o Machado pegou em Diógenes. Ele vai estender assim, tem algum homem que não trai, né? Aqui está faltando água, vou ficar rouco agora, porque é 1h30. Né? Não, se você quiser descansar também. Tá bom? Beleza. Agendamos outro dia. Agora engasguei aqui também. Eu sei que o Diógenes vai ser um conceito dos mais importantes, que é assim, onde é que está o Machado? Você não vai achar. Quando ele descobriu o jornal, igual eu descobri o WhatsApp, eu enlouqueci a Marta, assim, a Marta estava impossível de eu controlar. Aí eu comecei a publicar em todos os grupos, mandando recadinho direto para ela. Eu estava no grupo de engenharia, Weber, me bota no grupo de engenharia, a Marta está lá. Ia lá dizendo assim, hoje o feminismo é isso, aquilo, outro, virou outro. Aí ela ali falava assim, o Adelmo está mandando um recado para mim. Ela fingia que não entendia. Tá? O Machado fez assim, quando ele viu que o jornal, não com essa intenção de ferrar ninguém, ou de dar uma indireta. E se eu fosse falar dentro de casa claramente, ele dizia assim, Adelmo, você virou machista. Quando a Dilma ganhou, a Marta mudou da água para o vinho. Dentro da Vale do Rio Doce, criaram um comitê de feministas, e ela foi chamada. Ela chegava em casa assim, Adelmo, eu estou entendendo agora por que na pilha de minérios não tem nenhuma mulher. E por que não tem mulher na pilha de minérios, Marta? É que no currículo, lá o selecionador, ele vai separando o que é a mulher. Marta, você de saia, com unha vermelha, você ia para a pilha de minério? Ele separa porque é a função do gerente. Você nunca foi engenheira de obras? Você já viu uma pedreira pegar um saco de cimento? É claro que eu seleciono homens. Mas isso é misoginia, Delmo. Aí fudeu. Aí, nesse momento, Felipe, a ideologia engoliu o cérebro dela. Exatamente. A pessoa deixou de ser ela mesma. Virou discurso. Cara, eu vou te falar que eu consegui entender isso claramente lendo um filósofo indiano. O filósofo não, né? Porque ele mistura muito esoterismo com religião, tenta isolar uma coisa da outra. Mas ele falava muito dessa questão de que quando você aceita a ideia do outro, o Nietzsche também vai ter isso aí, né? Você aceita a ideia do outro como a resposta final para as coisas, você deixa de ser você e você assume a responsabilidade junto com esse outro, porque você é responsável por ter sido otário e aceitado, né? Feita a merda junto. Ela preferiu seguir a proteção do feminismo, Lei Maria da Penha, etc., e abandonar a proteção do homem, que segurou a barra dela a vida inteira, tá? E virou uma questão política dentro de casa. Aí vou deixar isso fora aqui. Veja bem, quando o Machado descobriu o jornal, até hoje eu não encontrei, só isso, tem uma tese de doutorado assim, ó, prontinha para sair, e poderia ser feita, eu não vou fazer. E está no capítulo, o jornal e o livro. Depois daquele capítulo pronto, eu tive a seguinte ideia.
Na imprensa acadêmica em São Paulo, tem um jornalzinho sem vergonha de estudante, não tem o Machado lá também? Eles estão descobrindo esse espalhamento, que o jornal foi o seguinte, tem um jornal no Rio, tem jornal em Belém. Que tinha ele. O cara Tinha começou ele, a pulverizar, ele foi se pulverizando. exercitando a língua, ele estudava de noite, ele começou a traduzir do francês, tá? Ele virou assim, um mestre com a bola, ele quer jogar o dia inteiro. Aonde tinha um lugar para jogar um texto, ele igualzinho a Delma em 2014, só que eu não sabia que tinha tido um Machado de Assis com essa ideia em 1857, 58, esse Joaquim Serra aqui. Então, Cara, que doideira. estão descobrindo a autoria que só disso daria um livro. Assim, como é que o Machado aproveitou a imprensa diária para exercitar... Tinha um autor querendo descobrir o outro, que era ele mesmo também, né? Não era isso? Não tinha lá na frente? Ele começa... Aí é o bruxo, aí é o Mephistófeles. Cara, mas isso é bacana, porque o cara faz uma autopropaganda dizendo outras pessoas. É. Ai, Ele entrou nessa da petalogia porque aqui tem uma tese de doutorado todinha completa que analisou todas as petalogias daquela época só, restrito àquele período. A praia de Botafogo está ótima para banho. Aí ia lá para ver, o mar estava revolto, ninguém entrava na água. Era uma pegadinha. Fake news, né? Ela foi rastreando todos os jornais que tinha pegadinhas. Ela não viu que por trás disso era um conceito que o Paulo Brito estava fazendo de propósito. É o conceito de pegadinha. Então você mordeu a isca e ficou igual o peixe mordendo um monte de isca e não via que tinha um pescador escondido botando aquele anzol ali. A tese dela ficou toda perdida, porque ela não chegou à origem da ideia, ela ficou só no descritivo. Não chegou na lei que governa as descrições que ela fez. Ela no instante nenhum ela botou assim, isso aqui é um conceito de Machado. Ela não fez. ela não quis jogar É aquela coisa da pessoa atribuir valoração. Adel, uma coisa que eu falei com o Vidal quando eu terminei o doutorado. A nossa educação, ela forma pessoas com vergonha de serem filósofos. Ela faz com que você seja um fracassado, e um fracassado que aceita e que acredita que tem outros que estão superiores lá no céu, lá, e que não pensam, que você não tem capacidade de pensar. Sendo que a filosofia, o ensino como filosofia, né, deixar essa idade, eu faço essa experiência com a Clarice, eu deixo a Clarice pensar do jeito que ela quer, tem palavra que eu falo assim, não, essa palavra é da Clarice, isso aqui você não vai corrigir ela, não. Tá? Ela fala uma palavra, não, isso aqui é mais bonito que a original, deixa, entendeu? Então, eu exercito muito isso com ela, a liberdade de pensamento, igual a questão do racismo, nunca falei sobre racismo com ela, eu deixei sempre ela trazer as respostas dela a respeito das coisas. Ela assistiu a Pequena Sereia Preta ali outro dia, Pequena Sereia Preta, ela já tinha visto a Pequena Sereia Branca, deixa eu ver, eu olhei assim, papai, mas ela canta bonito, né, papai? Deixa eu ouvir de novo. Tipo assim, foda-se. Então, quando você fala da questão das ideologias, que eu entendo que você fala do feminismo como um idealismo, né, cara? É um idealismo filha da puta. O que está por trás do idealismo não é o filho da puta. Então, eu não tenho ódio do feminismo em si, eu tenho ódio dos filha da puta. Dessa mulher sacana, do cara que é preto também é sacana com a questão, e que trai quem está jogando sério com isso. Né? Que trai a mulher que realmente foi espancada pelo marido, está dentro de casa lá, fugiu lá para casa do meu pai, igual quando era criança, a vizinha fugia para casa porque o cachorro cabelo espancava ela. Existem, mas existe o pilantra que está ali por trás, jogando com a linha de fuga da palavra para poder sacanear com aquele movimento ali. A mulher que dá tapa na própria cara para chegar e denunciar na polícia o marido, dizendo que foi espancada pela... Né? Então o pilantra, ele existe, né? Tá aí. Isso aí. Mas depois eu vou retomando a questão da petalogia e vou porque é a questão desse jogo da mentira, isso é maneiro. Pela forma como você está expondo aí, eu acho que vai ser um capítulo interessante. Porque essa moça que fez um doutorado, o que surpreende é assim, como ela é formada na doutrina e agradar aos pares, e não raciocinar originariamente, buscar além disso, assim, não desconfiou de nada, ela podia pensar, com tanta petalogia nesse tempo, será que esse termo repercute na obra? Deixa eu dar uma olhadinha. Hoje, eletronicamente, você põe assim, peta, e tem toda a obra do Machado no formato eletrônico. E ela não fez trabalho. Essa ideia não teve. Ficou só lá no início. Então, você comprova assim, que ela não sacou que isso é fundamento dele,
porque ela não explorou uma continuidade do que ele iniciou. Essa moça recebeu o livro, ela está lendo, ela ficou assim, nossa, mãe. Não saquei isso. Quase que eu cheguei no pescador, mas só achei as iscas. Mas ela gostou, ela não se sentiu ofendida, não. Ela gostou Maneiro. porque acrescentou. Eu falei assim, esse livro acrescenta ao seu trabalho. Você mostrou a aplicação prática de um conceito que o Machado aplicou a vida toda. Aquelas falas assim, vai ver se estou na esquina, o Machado usa até o último. Vai ver se estou na esquina, o cara está lá procurando o Machado, ele está ali na obra. Ele está ali. Cara, A gente continua mais. Tem novidade mais aí para. Tá? Foi maneiro, Adelmo. Foi maneiro. Valeu, tranquilo. Valeu. Encerrando aqui a gravação. Beleza.